capítulo 3, terceiro dia, domingo. Ao acordar, como Miguel havia dito, Alex não o encontrou nas dependências. Apenas sua secretária, que, conforme acordo para colocar em dia o serviço atrasado, chegava para mais uma jornada em pleno domingo e com novidades. Sem perder tempo, e ainda ressentida, foi logo despejando. Ontem o Sr. Bourdion ligou para cá e depois para o seu celular, que estava desligado, e ninguém atendeu. Deviam estar muito ocupados. Então ligou no meu e perguntou como o senhor estava. Respondi que estava bem, porém dormindo aqui. O patrão não ficou nada contente com isso. Imagina se ele descobre que o senhor anda trazendo mendigos aqui dentro. Sobra para nós dois. Espera aí, você está querendo me chantagear? É isso mesmo que eu estou entendendo, Patrícia? Não, senhor. Estou apenas relatando os fatos com sinceridade. Ele falou que não era mais para o senhor dormir aqui. Acho melhor o senhor voltar para sua casa, já que está melhor, antes que eu seja mandado embora por ele ou pelo senhor. Pensa bem, seu Fortunato, de que adianta suas férias se continua presente na empresa? Longe daqui, o senhor pode fazer o que quiser, com quem quiser. Tem razão. E mudando de assunto, continuou. Agora escuta essa. Ontem aprendi muita coisa que eu nem sonhava em saber. Me poupe dos detalhes, seu Fortunato. Já basta minha tia falando de igreja no meu ouvido. Já me decepcionei muito com esse negócio de religião. Não, nem daria tempo para tanto. Mas que foi interessantíssimo. Ah, sim, certamente que sim. Até dormi bem, sabe? Parecia que Jesus estava bem pertinho de mim. Foi tão bom que nem acordei essa noite. Pena que o seu Miguel levantou antes de mim. Queria servir-lhe um leite quente. O quê? Não acredito que o senhor permitiu que aquele sabe-se lá quem dormisse aqui. Nossa senhora, estou vendo que meu tempo aqui vai ser bem mais curto do que eu imaginei. Sorrindo, Alex pediu calma e aconselhou que ficasse tranquila, pois não se repetiria. Se despediu rapidamente, pegou seu carro ainda com alguns amassados e foi comprar uma escova dental. Passando em frente a uma lanchonete, buzinou para alguns conhecidos que bebiam uma cerveja no lugar do café da manhã. Percebeu que acenavam pedindo para que ele chegasse até lá para colocarem o papo em dia. Sendo assim, não tendo compromisso algum, desceu e sentou-se à mesa com eles. Ainda eram 9 horas da manhã e naquela mesa, completa por 6 homens, já havia um ou outro com a mente alterada pelo efeito do álcool. Alex cumprimentou um por um como de costume, abriu espaço entre eles, puxou uma cadeira e sentou-se fazendo seu pedido. Um pingado com 2 mistos quentes. Foi reprovado por alguns que faziam questão que ele os acompanhasse na cerveja matinal. Mas entre sorrisos e muita falação, deixou que as brincadeiras corressem sem se importar. Cochichos sobre o acidente rolavam entre eles sem que Alex percebesse. Faziam comentários lamentando sobre a fatalidade de sua esposa. Olhavam o carro batido e diziam que era um milagre que apenas ela tenha morrido. Não queriam tocar no assunto com ele, pois sua aparência tinha melhorado muito depois de todo aquele sofrimento. Mas mesmo assim, o inevitável aconteceu. E aí, parceiro? Vejo que já está bem melhor. Fez-se um silêncio súbito e congelante que foi se derretendo com o sorriso tímido de Alex. Pois é, a vida continua, companheiro. Só para quem se vai ou para os derrotados que... Um dos que já estava com os sentidos comprometidos complementou a frase com muita risada. É por isso que não bebo mais pinga. Ela me derrotou. Me levou pro buraco. Agora só bebo cerveja. A risada contagiou todos. Correu solta enquanto Alex terminava seu café da manhã, até que a curiosidade do mesmo elemento aflorou. Você tem tomado remédio? Ou ido ao psicólogo para ajudar na sua recuperação? Pois você estava acabadão, cara. E agora já tá cheio de gracinha. Diz aí, qual que é o segredo? Já arrumou outra? Naquele momento, seu sangue ferveu e subiu até o limite da razão. Alex acendeu um cigarro, como fazia toda vez em que ficava nervoso, e olhou todos os presentes. Percebeu que a maioria condenava o rapaz pelo infeliz comentário. Sendo assim, Alex o fulminou com um olhar seco e penetrante. Sua vontade era de partir para cima e fazê-lo engolir cada palavra.
Por muito pouco que não deixou sua vontade falar mais alto, mas usando o bom senso, devido ao estado em que seu agressor moral se encontrava, rebateu com a mais pura verdade. Por um lado, você tem razão. Tomei alguns remédios e frequentei o psicólogo da empresa. Mas engana-se em perguntar se já arrumei outra. Na verdade, está sendo algo muito melhor. Então diz aí. Fala pra nós o que há de ser melhor do que mulher. Alex juntou coragem e encheu os pulmões para expressar uma frase que pesou entre seus colegas. Meus amigos, é com muito prazer que lhes digo que desde ontem estou estudando a palavra de Deus e conhecendo o seu amor. A decepção foi tão grande e unânime por parte dos ouvintes que foram se levantando e ironicamente dizendo que precisavam ir, que já estava na hora e que Alex fazia bem virar crente, que de fato encontraria conforto dentro da igreja, e assim se retiraram pagando suas contas e tropeçando uns nos outros. Alex, por sua vez, também pediu a sua e aproveitou para comprar creme dental, escova e alguns chocolates. Fez a sua higiene no banheiro da lanchonete e, motivado a ver suas filhas, dirigiu até a casa de sua sogra. No trajeto, ficou imaginando como seria rever Emily e Laura após longos dias de ausência e como olharia nos olhos da mãe de sua falecida esposa. Seria uma prova duríssima para seu coração. Chegando lá, deu aquela buzinada clássica para comunicar sua presença. Saiu do carro, mas não entrou pelo portão. Aguardou suas filhas ali mesmo. Enquanto Maria ficava em pé na escada da porta, Emily e Laura corriam para ver quem chegava primeiro nos braços de seu pai. Alex se agachou para receber o abraço apertado das meninas, que falavam atropeladamente, querendo contar todas as novidades de uma vez só. Sentou-se com elas na calçada e se encostaram na cerca de madeira. Ali ficaram durante algum tempo que para eles foram os melhores até então. Alex entregou os chocolates, advertindo que deveriam comer apenas após o almoço e que deveriam continuar obedecendo a vovó Maria, que por sinal continuava na escada, agora sentada, devido à dor nas pernas. Ali recusou várias vezes o convite de sua sogra para entrar. Naquele instante era menos difícil encontrar-se com suas filhas do que com ela, pois sabia que perder a única filha na irresponsabilidade de alguém não era algo que se perdoava tão rapidamente. Preferiu continuar se escondendo atrás do resto de culpa que ainda lhe atormentava. Alex entregou uma boa quantia de dinheiro na mão de Emily, que pegara no banco ao fazer o trajeto imaginado, já que havia recebido uma mensagem em seu celular solicitando a retirada dos novos cartões de crédito. Dinheiro esse que fertilizou a imaginação da inocente Emily. E sem saber o que fazer e do que se tratava, já dizia que iria comprar brinquedos e doces. Sorrindo com a atitude da filha mais velha, Alex explicou que deveria repassar aquele dinheiro para a avó, pois era ela quem usaria de forma correta aquele valor. Então, horas depois, se despedindo mesmo a contragosto das filhas, disse que logo voltaria para buscá-las em definitivo, que em breve voltariam para casa e que ele compraria o tão esperado cachorrinho que lhe pediram em meio a beijos e abraços. Explicou que precisava ir para poder encontrar um amigo sujinho que havia conhecido na praça para aprender coisas novas. E com um longo beijo em cada uma, levantou-se, acenou timidamente para Maria, que da mesma forma o retribuiu, entrou em seu carro e, acendendo outro cigarro, partiu. Venham para dentro, meninas! E nada de abrirem esses doces antes do almoço, hein? O papai já disse isso, vovó, e também pediu para lhe entregar isso. E Laura acrescentou: Que bom! Agora podemos comprar roupas e passear no parque. Vamos tomar sorvete, brincar na cama elástica, andar no pedalinho e ver os bichos. A criatividade foi longe, atingiu comentários inimagináveis e fora do comum. Laura chegou até a sugerir que fizessem mergulho no lago do parque para verem o famoso jacaré. Enquanto isso, Alex se dirigia até a praça, ouvindo as músicas das rádios locais, quando um boletim informativo interrompeu a programação e anunciou uma chacina de mendigos naquela mesma praça onde Miguel costumava ficar.
Um fato totalmente estranho em Curitiba, pois um assassinato coletivo em plena madrugada, numa praça que recebe a visita de muitos turistas devido aos renomados bares e a boa comida, inclusive após as 23 horas, não estava batendo, não era coerente com o dia a dia da cidade, com a rotina noturna do centro da capital paranaense. Aquilo fez com que seu coração disparasse junto com seu carro. Acelerou quanto pôde para ver se conseguia obter informações sobre as vítimas da tal crueldade. Seu íntimo pedia muito para que seu amigo não estivesse no meio das vítimas, pois não sabia a que horas ele havia saído do escritório, nem como tinha conseguido isso. Mas deixando as dúvidas da fuga de lado, ficou imaginando o pior, o que seria algo terrível, já que sua amizade tomava rumo para tornar-se mais concreta. Ao chegar no local, procurou em cada canto e não o encontrou. Foi aos órgãos responsáveis e não obteve respostas. Ninguém conhecia seu amigo pelas características oferecidas. Já estava até começando a lamentar-se. Não sabia o que fazer, a quem mais perguntar, aonde mais procurar. Então, foi até a grande árvore. Sentou-se numa das raízes, lavou o rosto no riacho, que, por sinal, tinha uma água diferente de todas que ele conhecia, e começou a preocupar-se para valer. Alex falava sozinho quando, de cima dela, uma voz inconfundível lhe chegava aos ouvidos. Por que foi me procurar entre os mortos se estou vivo? Meu Deus do céu, que susto! O senhor está querendo me matar do coração? Não tem 20 minutos que escutei no rádio sobre a chacina que ocorreu nessa noite. O senhor some do meu escritório e quando chego aqui, cadê o seu Miguel? Me preocupo todo e o senhor aí, em cima da árvore, só acompanhando a minha busca. Não teve graça, parceiro. Meu coração não aguenta outra dessa. Fique tranquilo, meu filho. Não foi minha intenção preocupá-lo. Estive sempre à sua espera e fico feliz em saber que já tem um sentimento carinhoso por mim. Então tá, desce daí. E vamos para um lugar mais tranquilo. Sei lá, vamos para um bosque. Acho que lá podemos continuar o estudo, o que me diz? Em comum acordo, seguiram até o local combinado e escolheram o melhor lugar para se acomodarem. O lugar era propício para o estudo, longe de muita gente, de barulhos, com um verde que fazia bem aos olhos. Os pássaros davam a canção de fundo e, o mais importante, o ar era agradável aos pulmões. De frente com eles, um paredão de pedra gigantesco derramava um filete d'água que ligava uma lagoa à outra, deixando o ambiente mais especial. Para Miguel, a natureza era sempre motivo de contemplação e de sentir-se feliz. Demonstrava essa alegria quando olhava apaixonadamente para toda aquela beleza e sorria. Seus olhos brilhavam de emoção. A mesma que sentia ao ver o interesse de Alex pela palavra de Deus. Foi justamente ele quem tomou a iniciativa, pedindo para que seu amigo desse continuidade ao estudo. Então vamos lá. Eu disse que lhe apresentaria os símbolos das profecias e assim faremos. Mas antes é necessário que você tenha uma ideia sobre o que é o Apocalipse, pois é nele e também no livro de Daniel que se encontram a maioria dos símbolos proféticos. Para que você tenha uma pequena ideia, no livro de Apocalipse, 95% do que está escrito não se entende como se lê. Por exemplo, quando lemos mulher, não se diz respeito à mulher de carne e osso que conhecemos. Lá, mulher quer dizer outra coisa. Mas sobre essas coisas você saberá logo logo. É preciso também que você conheça um pouco da história de quem foi e quem é hoje Satanás. Mas primeiro, vamos ao Apocalipse. Beleza. Então, permita-me fazer a primeira pergunta. Eu já ouvi falar muito desse tal Apocalipse. Mas o que de fato significa essa palavra? Certo. Então começamos pelo seu significado. A palavra Apocalipse significa revelar ou descobrir e expõe um terrível conflito que alcança dimensões cósmicas no qual existe um vilão implacável e um herói que impressiona. Quem escreveu esse misterioso livro? Foi João quem o escreveu, na ilha de Patmos. Podemos comprovar em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João,
que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele foi pregar a palavra de Deus nessa ilha? Não. João foi banido para lá por ordem do imperador Domiciliano. Por causa da sua fé, foi obrigado a trabalhar nas minas. Naqueles dias, esta ilha servia de prisão de máxima segurança. João escreveu sobre circunstâncias difíceis e desanimadoras. Deus mostrou a seu servo João fatos e incidentes nos quais ele viu e ouviu. Foram acontecimentos, nações, movimentos religiosos e organizações. Em mensagens como de um filme, com imagens e palavras. Mas por que ele usou esse tipo de mensagem em forma de sinais? Pelo que sei, este livro é cheio de códigos. Não poderia ter simplificado tudo e ido direto ao assunto? João era um servo de Deus, o que na época era mal aceito pelo imperador. O que de fato, como eu disse, explica sua prisão na ilha. Então, se não tivesse sido utilizado esse tipo de simbolismo, há muito tempo que os inimigos de Deus teriam destruído esse livro. Sei, mas isso tornou tudo mais difícil. E a minha dúvida é em querer saber se qualquer um pode entender o Apocalipse. Olha, a falta de sinceridade não permite que as pessoas entendam a mensagem profética. Por isso é que, para muitos, o Apocalipse parece obscuro e fechado. Difícil, como você disse. Veja o que diz em Mateus, capítulo 13, versículo 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Compreende? Mas não é por isso que devemos dizer que esse livro é um tesouro estacionado no passado longínquo, nem num futuro inalcançável, fechado ao entendimento presente. Pois em Apocalipse capítulo 22, versículo 10, Deus ordenou que não fosse selado. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Veja que bênção, Alex! O livro está aberto especificamente para essa era, pois próximo está o tempo. Nossa, que fascinante! Isso quer dizer que eu terei chance de entender os simbolismos do Apocalipse. Estou empolgado para mergulhar nas revelações desse livro. E fazendo isso, você descobrirá que, assim como uma pequena semente contém uma grande árvore, o Apocalipse contém a chave mestra que abre toda a Bíblia. Então vamos lá, já estou curioso. Antes de ingressarmos nos símbolos em definitivo, como disse há pouco, preciso lhe contar um pouco sobre o inimigo neste grande conflito. Respondeu Miguel com um semblante fechado. Tudo bem, estou ouvindo. Temos de um lado o amor de Deus, um Deus eterno. É isso que nos diz o Salmo, capítulo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. E do outro lado a injustiça, a dor, os crimes, as calamidades e toda a índole ruim que representa o mal plantado neste planeta Terra. Por seu amor e vontade própria, Deus desejou criar outros seres que pudessem desfrutar da vida. Todos os anjos foram criados por ele. Está registrado em Salmo, capítulo 148, versículo de 2 a 5. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Este exército celeste o servia e o adorava. Veja aqui em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos. E o exército dos céus te adora. Nossa mãe! Mas já que o senhor se referiu à adoração, sem querer atropelar os assuntos, surgiu uma nova dúvida. Hoje vemos pessoas que falam sobre o livre-arbítrio, ou seja, cada um faz o que quer, inclusive adorar a Deus ou a outras coisas. O tal livre-arbítrio já existia desde aquela época, desde a criação? Todos os seres criados por Deus foram dotados com liberdade de escolha, vontade própria.
Deus é amor e jamais gostaria que suas criaturas o servissem por obrigação. Elas eram livres para receber e corresponder esse amor ou não. Pense comigo, Alex. Deus é a fonte da vida. Ele desejou criar todos os seres. Assim como uma lâmpada precisa de energia, o homem precisa de Deus para viver. Logo ao criar, ele disse: vocês são livres para curtir tudo o que a vida oferece, mas se desejam viver, permaneçam ligados a mim, que sou a fonte da vida. Deus não criou escravos, robôs, mas seres livres. No entanto, o inimigo tem uma aterradora fúria homicida que promove a rebelião contra o autor de todo o bem. Embora nos custe aceitá-lo, o homem está ligado neste conflito que tomou dimensões cósmicas. Criado com o desejo de adorar a Deus, o ser humano é submetido a contínuas tentações a perverter essa tendência, para desviá-lo de Deus, com substitutos pecaminosos, pelos quais Satanás demanda adoração. Por isso, não se surpreenda ao saber que muitos estão homenageando o Senhor do pecado inocentemente. O senhor acha que no meu caso, que tenho o hábito de fumar, estou prestando culto a ele? Não digo culto, mas fazendo o que ele quer. O cigarro é um tipo de droga que destrói a sua vida e a dos outros. Deus não quer que você destrua a sua vida. Muito pelo contrário, quer que você tenha vida eterna. Agora me responda. Quem é o príncipe da destruição? O diabo. Ou seja, todos que fumam, que usam drogas ou que fazem qualquer coisa que desagrade a Deus estão, de certa forma, fazendo a vontade do inimigo. Então, se o diabo é o responsável por tudo que é ruim aqui na Terra, e certamente inclui-se a chacina dessa noite e de tantas outras, eu me enganei redondamente em culpar Deus pela morte de Talita? Você ainda não está preparado para grandes revelações. É necessário que as coisas permaneçam como estão. Vou deixar que o seu coração responda a isso com o passar do tempo. Para ser mais exato, no final do estudo, quando for o momento. Então tá, se acha melhor assim. Mas me diga outra coisa. É verdade que antes que ele se tornasse essa criatura perversa, ele foi um daqueles belos anjos? Miguel sorriu e, olhando para o céu, respondeu: Sim. Ele foi um anjo de criação perfeita, cheio de sabedoria, querubim da guarda, ungido. Aqui em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, vemos que Deus não criou o diabo cruel como é hoje. Veja o que diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Entendeu? Viu onde está o erro? Até o dia em que foi achado o pecado nele. Nos versos seguintes, poderemos observar o processo de autocorrupção que transformou esse ser perfeito, Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, em diabo. A vaidade, o orgulho e a ambição foram os passos degradantes que o levaram ao pecado e fizeram dele o pai do erro, de toda a mentira e de todo o pecado. Está aqui na sequência, em Ezequiel, capítulo 28, versículo de 16 a 17. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor. Do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Percebeu? E em seguida, Lúcifer, deixando sua presença imediata do Pai, saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo, começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os celestiais. Escute, ele foi homicida e jamais se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai de toda mentira. É o que diz aqui em João, capítulo 8, versículo 44. Foi a partir daí que este grande conflito cósmico teve início. Veja, também está bem aqui em Isaías, capítulo 14, versículo de 12 a 14, a queda e o relato do sonho, do desejo de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.
E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que absurdo, seu Miguel. O diabo queria estabelecer o seu trono onde está o de Deus e queria ser semelhante a ele. Realmente é algo assombroso. E pelo que compreendi, Deus expulsou coisa ruim do céu. Mas não entendi se ele veio sozinho aqui para a terra. Apocalipse, capítulo 12, versículo de 7 a 9, responde assim. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Satanás trouxe seus anjos junto, para continuarem seu plano diabólico contra Deus e os humanos. Credo, isso parece até um filme de terror. Mas quantos ele arrastou junto para cá? Deve ter trazido um monte deles. A terça parte das estrelas. Não entendi. Como assim estrelas? Lembra o que eu disse sobre os símbolos? Então, nesse caso, estrelas significa anjos ou mensageiros. Veja aqui, em Apocalipse capítulo 12, versículo de 3 a 4. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E agora escute uma outra resposta bíblica, onde prova que estrela significa anjo. Está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ah, sim, compreendi. Mas nem vou perguntar o que significa essas igrejas para não atropelar os assuntos. Mas ainda sobre as estrelas... Existe alguma outra passagem que as explique um pouquinho melhor? Deixe-me ver... Só um instante. Aqui. Está bem aqui. Em Jó, capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, aqui mostra os anjos cantando alegremente. Assim fica mais claro, não é? Mas para não perdermos o assunto da expulsão de Satanás... Podemos ver em outra passagem, sobre a expulsão dele e de seus anjos. Está em Judas, capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Conseguiu notar? Veja, deixaram sua própria habitação, deixaram o céu. Não é maravilhoso como a Bíblia nos revela os fatos? Então ele foi expulso do céu com um monte de anjos que ele conseguiu enganar e veio aqui para a terra para ser o príncipe desse mundo. Exatamente. E você encontra a confirmação sobre ele ser o príncipe deste mundo, como você bem disse, em João, capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas seu Miguel, meu caro amigo, Deus não sabe de tudo? Então por que ele não deixou de criar o capeta? Porque se ele fizesse isso, a liberdade seria uma mentira. Pois como pode haver liberdade se só existe uma opção? Sei. O amor só pode surgir da verdadeira liberdade. Inclusive da liberdade de escolha, o tal livre-arbítrio. Exato, Alex. É isso aí. E veja o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Caramba, que coisa surpreendente. E pelo jeito, o Lúcifer deve ter rejeitado várias tentativas para convencê-lo que estava errado. Ah, certamente que sim. E seu caráter passou a ser o oposto de Deus, seu Criador. Quer dizer que não tem como ficar em cima do muro? Ou escolhemos Deus ou o diabo? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer,
sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos, capítulo 6, versículo 16. Está vendo? É o que diz a palavra. Ou se obedece a Deus, ou ao diabo. Mas pelo pouco que sei, todos nós somos pecadores. Isso quer dizer que estamos todos perdidos? Suas perguntas são boas, e a resposta desta é não. Porque Deus concede armas para vencê-lo, que é exatamente o que você está fazendo, se armando para a grande batalha. Veja o que diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Alex, o ser humano tem que se apegar a Cristo, pois ele já venceu Satanás nas tentações do deserto, na cruz, e demonstrou sua vitória ao ressuscitar dos mortos. E agora o diabo sabe que está perdido. Por isso se apresenta como um leão que ruge. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, se define bem isso. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E também sabe que lhe resta pouco tempo para realizar seu plano. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Meu filho, a luta não é contra os seres humanos que nos ofendem, ou que fazem coisas que nos desagradam, mas contra as forças espirituais do mal. É isto que você irá aprender com esse estudo. Veja o que diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Consegue perceber a urgência da situação? O inimigo é muito inteligente, sabe como agir, e a sua arma é ocultar sua própria identidade. Ele quer que duvidem da sua existência. Este é um dos seus maiores planos. Enquanto Miguel falava, automaticamente já procurava outra passagem na Bíblia para que o dinamismo pudesse ser aproveitado. Alex sentia-se admirado com a praticidade de encontrar os trechos bíblicos. Realmente faz sentido. Pois, por que lutaríamos contra algo que não existe? Perfeitamente. E tem mais. Ele consegue camuflar suas mentiras com disfarces de verdades. Afinal, ninguém seria capaz de tomar veneno puro porque é amargo. Mas se tivesse misturado com um delicioso suco de frutas, aí sim. Hoje o campo de batalha é a vasta mente humana. A luta é para ganhar simpatia do coração do homem. A cada momento, a cada decisão a ser tomada, é você quem determina o vencedor. É por isso que você tem um senso de bem e mal. Isso não é algo místico. Veja o que Deus pede a você neste momento. Dá-me, filho meu, o teu coração. Os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios, capítulo 23, versículo 26. E como saber o que é pecado e o que não é, para não cairmos na cilada do chifrudo? Antes de responder, Miguel levantou-se, entregou a Bíblia para Alex e, enquanto acariciava uma das tantas árvores ao seu redor, pediu para que ele começasse a ser mais íntimo da Bíblia. Porém, sem saber como procurar, Alex quis recusar, mas Miguel insistiu e disse que toda pessoa que vai para uma guerra precisa saber manusear a sua arma. Disse que não se preocupasse com o tempo, que estava ali para ajudá-lo e que no início da Bíblia havia um índice. Ali encontraria mais rapidamente caso ficasse perdido. Para sabermos o que é pecado, você deve procurar em 1 João, capítulo 3, versículo 4, Novo Testamento. Disse Miguel brincando com as borboletas que exibiam suas cores no bater de suas asas, num verdadeiro balé. Tudo bem, vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo 4... está aqui, achei.
qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Correto. O pecado é quando a gente infringe a lei, mas do que se trata essa lei? Filho meu, a lei são os mandamentos de Deus. Ah, os 10 mandamentos. Sim, eu conheço. Nossa, me perdoe por saber tão pouco. Agora vejo como eu estou sem noção das coisas de Deus. Minha esposa sempre pegava no meu pé e eu nem dava bola. Mas dos mandamentos eu me lembro. Aprendi na catequese. Miguel olhou para Alex com um olhar penetrante e com um sorriso amável respondeu: Vamos dar tempo ao tempo para que as surpresas apareçam. Alex não entendeu bem sua colocação, mas decidiu não questioná-lo. Com fome, comprou de um vendedor ambulante 2 grandes cocadas e só não comprou água porque Miguel disse que não havia necessidade, pois com aquele riacho de água pura não tinha por que gastar dinheiro. O simples vendedor perguntou num tom de brincadeira se ele estava com muita fome ou se ele gostava muito de cocada, pois aquelas eram realmente as maiores cocadas que tinha no carrinho. Alex disse que era uma para ele e a outra para seu amigo, e apontando para Miguel, pediu para que não desse atenção às suas roupas, pois era um mendigo da praça que estava lhe ensinando umas coisinhas. O vendedor franziu a testa, olhou para os lados e saiu dizendo baixinho que cada louco continuasse com suas manias. Sem entender o motivo das palavras do vendedor, Alex voltou a sentar-se enquanto Miguel desfrutava a dança das águas do riacho. E olhando para o alto, disse a seu amigo que não estava com fome, que se quisesse comer as 2 ou dar para alguma outra pessoa, poderia fazer. Tudo bem então, mas podia ter me avisado antes, né? E com a boca cheia de cocada, continuou: Para que a gente fique mais atento, quais são as principais obras do Satanás aqui na Terra? Levar as pessoas a acreditarem que Deus é uma criatura e não um criador. Está em Colossenses, capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Também no Novo Testamento. Calma, espere um pouco. Aqui, achei. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não seguindo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fazer com que o ser humano cometa pecados. Está em João, capítulo 13, versículo 2. Como o senhor tem uma boa memória, hein? Deve ser muitos anos de prática. Deixe-me ver... aqui. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. O inimigo também tem como principal obra prender as pessoas com a cadeia do pecado. Encontre essa passagem em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Certo, já encontrei. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Sinistro isso, hein? Como você já sabe, ele quer destruir, tirar o livre-arbítrio das pessoas e talvez desconheça, mas sua missão também consiste em colocar pessoas não convertidas dentro da igreja, para afastar os fiéis. Veja em Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 29 e do 36 ao 39. Ok, Mateus é fácil de achar. É o primeiro livro do Novo Testamento. Aqui, fácil. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Agora os próximos versos, 36 a 39. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa.
E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Que interessante, São Miguel. Tem mais coisas que o inimigo veio fazer em nosso mundo? Sim, são muitas outras. Porém, vou citar eu mesmo apenas mais duas. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e do 12 ao 17, fala sobre a perseguição da Igreja de Deus. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora, a outra passagem. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Alex, quero que preste muita atenção no verso que eu disse. E agora, nesta parte, Satanás está neste mundo, principalmente para perseguir as pessoas que guardam os 10 mandamentos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É como eu já disse e vou repetir. Esta é uma luta com uma dimensão cósmica e todos os seres humanos estão incluídos nesta batalha, inclusive você, Alex. E digo mais, por você estar aprendendo a se defender das garras do inimigo, ele virá com toda a força para impedir que cresça na fé. Então quero repetir mais uma vez o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Alex parou de mastigar no mesmo instante e, com uma cara de assustado, parecia ter entendido bem as palavras de seu amigo. Baixou a cabeça e deixou que seus pensamentos o levassem para as mais longínquas imaginações. Pensou em desistir do estudo, pois bem lá no fundo do seu coração, achava que tudo aquilo era interessante, mas um tanto quanto fantasioso, que eram interpretações de um mero mendigo que podia até estar mentindo para ele. Talvez aquele mendigo, muito estranho por sinal, quisesse apenas alguém para jogar a conversa fora. Talvez fosse um pastor fanático que não conseguiu sucesso na vida, ou quem sabe, um grande louco e mentiroso conhecedor da Bíblia. Porém, recordou-se de sua amada esposa, em o quanto ela pedia para que ele se apegasse mais a Deus, pois seu comodismo religioso e sua pequena fé não o deixavam progredir. Alex pensava e olhava para aquele senhor de boné, com uma barba maior que o devido para uma boa higiene, e via um homem feliz. Mesmo tendo as ruas como lar, enxergava um homem sincero, o que de fato bagunçava sua mente. Como podia alguém com boas qualificações profissionais, uma bela fazenda, com uma boa casa, uma família, estivesse por pura opção, fazendo com que pessoas totalmente estranhas aprendessem sobre a palavra de Deus? E por que, dentre tantas pessoas com quem aquele mendigo fedorento tentou falar, e ninguém sequer ao menos olhou para ele, apenas ele havia lhe dado crédito? Realmente, aquelas últimas palavras de Miguel sobre o estudo fizeram com que Alex pensasse em todas estas questões. Porém, um acontecimento inusitado fez com que aquelas dúvidas virassem pó. Algumas crianças, com não mais de 5 anos, surgiram do nada, correndo em direção a seu amigo. Alex achou que se tratava de uma pequena excursão infantil que passava ali por perto, mas não viu nenhum professor no comando. Aqueles pequeninos abraçavam e beijavam Miguel sem se importarem com seu estado físico, até que, por um instinto sem compreensão, com uma cara de sem saber o que fazer, Alex pediu para que aquelas crianças não ficassem ali, que fossem embora. Então, com um sentimento de amor imensurável, Miguel olhou para seu aprendiz
e disse: Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Gosto muito de tê-las por perto. Sem argumentos, Alex apenas observava as crianças pulando e subindo nas costas de Miguel e como se divertiam. Teve saudade de suas filhas, dos passeios que faziam, das brincadeiras que realizavam, do rosto de sua esposa, do calor dos seus beijos. Um clima pesado quis tomar conta do seu coração, porém ele foi mais forte. Desviou seus pensamentos para o lago, para as árvores e para as crianças, que depois de algum tempo já se despediam de seu amigo. Miguel, indo em sua direção, perguntou se ele queria brincar também e começou a abraçá-lo. Os dois rolaram juntos pela grama, deram risadas, voltaram ao tempo de criança. Algumas pessoas que passavam e viam Alex rolando e rindo sobre a grama comentavam que as drogas iriam dominar o mundo, que seria o fim, e com medo apertavam o passo. Alex começava a sentir o gostinho da felicidade depois de tanto sofrimento. Assim sendo, sem perder o embalo e a empolgação, voltaram a se acomodar e ao estudo. Miguel finalizou temporariamente o assunto sobre o inimigo e o pecado, dizendo que Deus não ama o pecado porque é totalmente o oposto a ele, mas que Deus ama com todas as forças o pecador. Disse que a maior evidência disso era o fato de que ele havia entregado o seu filho, Jesus Cristo, para ser o Salvador e morrer por todos os pecadores, inclusive por Alex. Então, Sr. Miguel, o que o senhor acha de darmos início às simbologias do Apocalipse? Realmente, é chegada a hora. Bom, mas primeiro você precisa saber que o Apocalipse tem alguns temas que se destacam, como por exemplo, a mulher do capítulo 12 e a mulher do capítulo 17, como também o cordeiro e o dragão. Sem pesquisar os símbolos proféticos, jamais saberíamos o que significa cada tema. Para que entenda melhor, vamos ler sobre as duas mulheres. Primeiro, a do capítulo 12, versos 1 a 4. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Difícil, não acha? Agora vamos ler sobre a do capítulo 17, versos 1 a 6. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Não é tudo muito confuso? Cheio de simbologia? De tão confuso que eu não entendi nada. Para mim, o senhor falou em japonês. Disse Alex, puxando o canto dos olhos com os dedos, imitando um. Então, para que isso não ocorra mais e você esteja preparado para seguir firme na fé, vamos desvendar os segredos destes símbolos. Começaremos com a palavra animal. Você faz ideia o que significa animal, segundo a Bíblia? Nem imagino. No capítulo 7 de Daniel, a partir do versículo 1, temos a resposta. Ali fala sobre 4 animais: um leão com asas de águia,
um urso com 3 costelas entre os dentes, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas de aves e um animal terrível, com 10 chifres, com dentes de ferro, e este era espantoso e muito forte. No mesmo capítulo 7, porém no versículo 17, Daniel nos revela o significado exato de animal. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Entendeu? 4 animais são iguais a 4 reis. E mais adiante, no versículo 23, diz o seguinte: disse assim: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então, animal quer dizer rei, ou reino, dependerá do contexto que se está lendo. Virgem Maria! Que coisa estranha, seu Miguel. Chega a ser impressionante. Ainda mais por esse 4º reino que devorará toda a terra. Será esse o fim do mundo? Mas eu estou curioso para saber o que significa mulher. Podemos partir para essa, já que o senhor citou a do capítulo 12 e a do 17? Sim, claro que sim. A ordem não altera os fatos. Veja em Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ou seja, mulher quer dizer igreja. É só substituir as palavras marido por Cristo e mulher por igreja, pois Cristo é o marido e mulher é a igreja. Simples, não acha? Mais ou menos. Achei meio confuso, mas compreendi. Então seguimos. A próxima palavra a qual deve saber é água. Seu significado está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Muito bem, acabamos de descobrir que água quer dizer povos ou nações. Aqui ficou muito claro seu significado. Nenhuma dúvida me resta. Uma outra muito interessante e que as pessoas confundem muito é dia. E seu significado está em Números, capítulo 14, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. E também em Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. E, quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Viu? Um dia é equivalente a um ano. Algumas pessoas já me disseram que um dia é igual a 1000 anos. Como saber quem está certo? Mas isto não é correto dizer. A Bíblia está sempre correta. Quem faz confusão são as pessoas. Esta passagem que fala sobre os 1000 anos está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Só que tem um detalhe, Alex. Esta colocação quer dizer que um dia, para Deus, é como um ano. E um ano é como um dia, ou seja, que Deus está acima do tempo. Muitas interpretações erradas como esta ocorrem em muitas igrejas. Então não se esqueça, na profecia, um dia é igual a um ano. Caramba, seu Miguel! Se nos basearmos nas primeiras coisas que vemos na Bíblia, podemos nos enganar de forma perigosa. Isto ocorre com tanta frequência que você nem imagina. É por isso que o estudo bíblico deve ser feito profundamente, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Jamais se deve deixar levar pelas primeiras palavras. É bom sempre procurarmos uma outra passagem quando ficarmos em dúvida. E sempre que se der início ao estudo das Escrituras, deve-se pedir o auxílio do Espírito Santo. Entendi. E agora, qual é a próxima palavra? Veremos o que significa ventos. Segundo Jeremias, capítulo 51, versículo do 1 ao 4, ventos é o mesmo que guerras, destruição. E assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra.
porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que se exalta na sua couraça. E não perdoeis aos seus jovens. Destruí a todo o seu exército, e os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados nas suas ruas. Olha isso, fascinante. Se eu lesse apenas o primeiro versículo que fala sobre o vento, não entenderia que se trata de uma guerra. Foi necessário continuar até o versículo 4 para que ficasse bem compreensivo o seu significado. Muito legal. Para mim ficou claríssimo. Mas tem uma outra palavra que deve ter um significado interessante. Naqueles textos que fala sobre os animais, fala-se sobre chifres. A Bíblia diz alguma coisa sobre esta palavra? Sim, em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, diz: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, chifre quer dizer poder. Rei ou reino, novamente vai depender do contexto. Relativamente fácil. Um outro exemplo agora. Em algumas passagens você encontrará o termo tempo. Por exemplo, a Bíblia diz que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tempo também quer dizer anos. Veja em Daniel, capítulo 11, versículo 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa, com grande exército e com muitas riquezas. Percebeu? Sim, isso é muito curioso. E dragão? Você sabe o que quer dizer? Ah, essa eu acho que eu sei. Creio que seja diabo ou Satanás. Correto. Mas sabe onde encontrar essa passagem? Sei nada, mas pela lógica até agora, acho que é em Apocalipse ou em Daniel. Isso mesmo, Alex. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Confira aí. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha só, mais uma passagem sobre os anjos que caíram com ele. Então, se o capeta tem o seu símbolo, Jesus também deve ter um? Certamente que sim. Jesus tem até mais de um. Porém, vamos ao mais conhecido: Cordeiro. Ah, sim, como que eu pude me esquecer? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é isso? Só não sei onde encontrar esse verso. Está em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguns cachorros que passeavam por ali decidiram vir até os pés de Miguel, que com todo o carinho os acariciou. Aquele gesto fez com que eles se acomodassem num profundo sono. Aproveitando, enquanto passava a mão num deles, segurou o rabo peludo e comprido e disse: Agora uma outra palavra que não é muito comum. Já vi que você lembra sobre os anjos que foram expulsos do céu, mas quero que leia novamente Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Sim, aqui está. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Mas o que tem isso, pastor? É nesta passagem que encontramos a palavra cauda, ou rabo. Disse balançando a do derretido cachorrinho e concluiu: Em Isaías, capítulo 9, versículo 15, temos o seguinte: O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Ou seja, com sua falsidade, Lúcifer enganou a terça parte dos anjos. Então, cauda quer dizer falso profeta. Mas vamos relembrar, já que achamos aqui a palavra estrela, o que significa estrela. Você recorda? Se eu não me engano, estrela quer dizer anjo ou mensageiro. Então, nós vimos em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que estrelas quer dizer anjos. Mas agora falta a parte em que se encaixa o mensageiro. Está em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois,
resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Correto? Aqueles que ensinam a justiça são os mensageiros de Deus. Com isso, fechamos sobre os principais símbolos do Apocalipse. Por que principais? Existem mais? Sim, mas cada qual a seu tempo. Agora vou ler uma passagem como exemplo e você irá traduzir segundo o que você aprendeu. Aqui, em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Olha, seu Miguel, não tenho muita certeza. Mas se mar é igual a água, que quer dizer povos, besta é igual a animal, que significa rei ou reino, e chifre significa poder, rei ou reino, então me parece correto dizer, sem muita base na história, que é um reino com muito poder que surge do meio do povo. Acertei? Está corretíssimo. Muito bem, Alex. Mas depois, para que não haja mais dúvidas, você pode anotar num papel, para ir treinando até que não esqueça os significados. Claro, mas o que quer dizer estas 7 cabeças? Gosto muito do seu interesse. Mas é como eu disse, vamos por partes. Tudo bem. Então, será que o senhor poderia me falar sobre aquelas igrejas que constam no Apocalipse? Fiquei curioso. Sim, eis o momento propício. Porém, vou resumir bem o assunto, pois ele é tão extenso que perderíamos um tempo precioso falando apenas sobre isso. Mas quero que você assuma um compromisso com você mesmo de um dia ir a fundo neste assunto. Claro, se Deus me permitir, pesquisarei a fundo sobre as igrejas. Miguel levantou-se novamente, molhou o rosto nas águas do riacho, enquanto Alex finalizava sua cocada e deu sequência pedindo para que ele abrisse novamente em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Sendo assim, explicou que as 7 igrejas eram as revelações de Jesus Cristo expressas em cartas enviadas às 7 igrejas situadas nas províncias romanas da Ásia, conhecida como Ásia Menor, na atual Turquia, com instruções para elas e com mensagens proféticas aplicadas a 7 períodos específicos da história da igreja. Disse também que naquela região haviam mais igrejas, porém as citadas no Apocalipse foram escolhidas para representarem os 7 períodos específicos da igreja cristã. Agora avance um pouco a leitura até o capítulo 2 de Apocalipse e leia até o verso 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaístas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, Alex, isto que você leu sobre a igreja de Éfeso está nos revelando sobre a era da pureza apostólica. Naquela época dos apóstolos, durante o século I, foi o tempo de grande crescimento cristão, onde houve em torno de 6 milhões de pessoas praticando a doutrina pura de Cristo. Com uma pausa, olhou para o horizonte e, com um semblante triste e pensativo, devido ao conteúdo que seria apresentado sobre a próxima igreja, prosseguiu.
E se não ficou dúvidas quanto a isso, vamos dar continuidade. Tudo bem, vamos adiante. A segunda igreja é a Esmirna. Está no verso 8 ao 11. Certo, São Miguel. Aqui diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Uau! Esse parece mais contundente. O que quer dizer? Esta foi a era da perseguição e do martírio. Esmirna representa a igreja desde o ano 100 a 313. Foi o período de horrendas perseguições do Império Romano contra os cristãos, que foram queimados vivos, decapitados, entregues aos leões na arena romana, entre outras coisas. Para estes fiéis mártires, o Senhor não tem reprovação. Disse com voz firme e imperante: O período de massacre só terminou com um édito de tolerância de Milão, assinado por Constantino no ano 313. Me desculpe fazer esta colocação, mas em alguns momentos o senhor parece estar desapontado. Em outros já está alegre, explodindo de felicidade. Conforme vamos relembrando os fatos, meu semblante vai oscilando automaticamente. Por um lado, é muito triste saber que as pessoas morreram por amar a Deus. Mas por outro, é muito gratificante saber que estarão ocupando seus lugares no reino do céu. Mas há justiça no Pai. E como diz em Mateus, capítulo 5, versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas vamos dar continuidade? A próxima igreja é a de Pérgamo. Está no versículo 12 até o 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aqueles que o recebem. Parece que tem um dedinho do cramunhão aí, não tem não? Você não está errado. Pérgamo fala sobre a Era do Compromisso. Esse período percorre o século 4, 5 e a primeira metade do 6. Como Satanás não pôde destruir as igrejas com as perseguições, tratou de corrompê-las e colocá-las em compromisso com o Estado, introduzindo na igreja pagãos não convertidos e que conservaram parte de suas ideias. Este paganismo introduzido na igreja foi tirando sua força espiritual. Se entendi bem, foram acrescentadas pessoas de outra crença dentro da igreja que mantinha a doutrina pura, para misturar a verdade com a mentira. E com isso, as forças espirituais dos cristãos foram enfraquecendo. Perfeitamente. E na sequência dos fatos chegamos à próxima igreja, Tiatira, que foi a era da apostasia, onde se foi perdendo a crença devido à persistência dos pagãos. Leia sobre ela, do verso 18 ao 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras.
Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nossa, é uma mensagem bem pesada, hein? Eu diria justa. Escute por quê. Tiatira representa o período que vai desde o século VI ao XV, bem pertinho dos tempos atuais. Mas foi o período da Idade Média. Essa Jezabel, a qual se refere a profecia, foi filha de um rei sidônio, adoradora de Baal, a qual introduziu a idolatria e a corrupção religiosa em Israel. Este é o maior símbolo da apostasia e corrupção religiosa. Está escancarado para quem quiser ver. A partir daí, a igreja se paganizaria. Também quero que pesquise melhor sobre esse assunto. Pode deixar. Agora a leitura já entra no capítulo 3, ainda de Apocalipse, e vai até o versículo 6. Pode prosseguir. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco. Portanto, são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta foi a era da Reforma. Sardes corresponde à igreja do século XVII e primeira metade do século XVIII, quando a verdade bíblica começou a abrir caminho por meio da pregação dos reformadores. No versículo 2, podemos entender bem sobre a tragédia vivida pelas igrejas que, após a morte de seus fundadores, deixaram morrer parte das verdades descobertas e pregadas pelos reformadores. Começa a partir daí a vontade de se conhecer a palavra de Deus? Sim. Leia do verso 7 ao 13 e entenderá melhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu o farei coluna no meu templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Puxa, seu Miguel, não consegui entender. Eu explico. Filadélfia representa a era do reavivamento,
fala do amor fraternal, representa a última parte do século XVIII e a primeira do século XIX, ano 1800, com o nascimento da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas. Começa a estudar-se Daniel e Apocalipse e surgem os maiores reavivamentos da história. Então o que eu estou começando a fazer deu-se início lá no século XIX, em 1800 bolinha? Não é maravilhoso? Certamente que sim. Até fico imaginando quantas descobertas empolgantes eles tiveram. E refletindo melhor sobre os períodos, se essa carta vai até o século XIX, a última representa o período atual, que é o século XX e XXI, do ano 1900 até hoje. Eis o nosso século incluso na Bíblia. Sim. Qual será a mensagem deixada por Deus para nós? Ela se encontra do verso 14 ao 22. Permita-me ler estes versos. E declamando com todo sentimento, fez com que Alex engolisse a própria saliva. Tamanha era a entonação e poder nas palavras ditas. O vento soprou estranhamente e os pássaros voaram. Os cachorros despertaram do sono e partiram para outro lugar. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alex, tendo os olhos de seu amigo voltado para ele, disse: Pois é, seu Miguel. Esta é a visão de Deus para com os moradores da terra desse século. Chega a ser preocupante. Se Deus tem vontade de vomitar, é porque a coisa está feia para o nosso lado. Porém, pelo que eu entendi, temos no versículo 20 desse mesmo capítulo uma chance. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, cabe a nós ouvir a voz de Deus. Pois é, meu filho, você tem razão. Então são estes os significados das 7 igrejas das quais fala o Apocalipse? Achei fantástico. Mas e agora? Veremos sobre as colunas da verdade? Primeiro preciso que você também conheça o significado dos 7 selos antes de partirmos para as 5 colunas da verdade. Tranquilo, não vejo problema algum. Já me apaixonei pelo assunto. Você confia em mim? Perguntou Miguel, lhe estendendo as mãos. Claro, mas por quê? Quero lhe falar sobre os selos enquanto caminhamos nesta trilha. Deixarei a Bíblia em suas mãos, caso queira comprovar se o que eu digo está correto ou não. Aceita o meu convite? Vamos lá, minha bunda já estava ficando quadrada mesmo. Naquela trilha asfaltada, própria para caminhadas, Miguel pôde apresentar o significado de cada selo e também encontrar uma infinidade de insetos e animais. A cada encontro, um sorriso diferente, uma felicidade que não conseguia esconder. Parecia que os animais queriam se aproximar dele, como se houvesse uma atração, um reconhecimento por parte dos bichos espalhados na trilha. Alex, sempre surpreso com o modo em que se portava seu amigo, passou a prestar mais atenção ao seu redor. Começou a namorar de forma tímida a natureza, pois percebeu que, imitando seu professor, o relaxamento muscular e mental substituía a atenção e o estresse urbano.
Algo prazeroso prendia Alex ao seu amigo mendigo. Sentia-se bem com cada palavra ou gesto dele. Era confortante passar o dia ao seu lado. Ao entrar na trilha, sentindo na pele a umidade da mata, Alex sentiu o frescor do ambiente e entendeu o motivo de Miguel querer andar mata dentro. Escapar do dia quente que fazia em Curitiba. A passos curtos, foi dando continuidade ao estudo bíblico. Seu Miguel, o senhor tem se mostrado um mestre no quesito Palavra de Deus. O senhor se ofenderia se eu passasse a lhe chamar de mestre ou pastor? Claro que não. Como queira. Fique à vontade. Então, pastor, o que representam os 7 selos do Apocalipse? Bom, a profecia das 7 igrejas que acabamos de ver revela a história da era cristã, salientando suas faltas ou erros e prometendo galardão aos vencedores. Nessa profecia, Deus destaca seus interesses e o amor por seu povo. Os 7 selos profetizam a história social da era cristã, expondo especialmente o triste processo da apostasia e do abandono de crença. Também se apresenta a Deus controlando a história e dando fim à dor e ao sofrimento. Ou seja, os 7 selos é um complemento sobre as 7 igrejas. Eles também falam dos 7 períodos que a igreja viveria desde sua fundação até a segunda vinda de Jesus, descrita na última parte do 6º selo. Começarei dizendo o que diz o primeiro selo, que está em Apocalipse, capítulo 6, versículo do 1 ao 2. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz, como de trovão: Vem! Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Então, meu caro Alex, isto quer dizer o seguinte: na época dos santos apóstolos do século I, que coincide com a igreja de Éfeso, eles receberam a doutrina pura da Bíblia para pregá-la. Enfrentaram muitas lutas. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Deitaram mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Atos, capítulo 4. Versículo do 1 ao 3. Mas não permitiram que a doutrina fosse maculada. Houve também grandes vitórias para Cristo. 3.000 conversos no Pentecostes. Poucos dias depois já havia 5.000, a conversão de Saulo e o evangelho a todo mundo conhecido. Nos versos 3 e 4, temos o seguinte selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Vem! E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Pelo que eu entendi, as cores dos cavalos têm um significado, e o vermelho parece que simboliza o sangue. Estou certo? Perfeitamente. Os símbolos deste selo falam indiscutivelmente sobre o derramamento de sangue. É o período das 10 perseguições gerais, desatadas pelo Império Romano contra os cristãos, que preferiam morrer a renunciar à fiel obediência aos princípios bíblicos. Este selo começa com a morte do último apóstolo, São João, no fim do século I, e chega até o ano de 313, quando Constantino assina em Milão o Édito de Tolerância. Lembra que comentamos? Alex confirmou com a cabeça. Coincide com um período da igreja de Esmirna. É tudo muito perfeito. As datas e períodos vão se encaixando normalmente. Realmente. Nos versículos 5 e 6, temos o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 quenis de trigo por 1 denário, e 3 quenises de cevada por 1 denário,
e não danifiques o azeite e o vinho. Bom, aqui encontramos algo um pouco confuso com o seguinte significado. A igreja, que enfrentou lutas para manter a pureza de sua doutrina e que viu ser derramado o sangue de seus membros por não renunciarem à fidelidade, agora é representada pelo preto, o oposto do branco. A negrura muitas vezes representa na Santa Bíblia as trevas morais, o pecado, a falta de crença ou o erro. Este selo corresponde ao período que vai desde 313 a 538. São Paulo profetizou acerca do tempo em que se mudariam as doutrinas por um processo de paganização. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 4. São Pedro também profetizou como um dia a igreja haveria de se corromper. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. A condenação dos quais, já de largo tempo, não tarda, e a sua destruição não dormita. 2 São Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. E o que quer dizer a balança e aqueles valores? Fiquei curioso. A balança é o espírito de comercialização que penetraria na igreja. O dinheiro era o salário de um dia de trabalho, com o qual comprariam apenas 654 gramas de trigo ou menos de 2 quilos de cevada. Ou seja, isto é o símbolo da tremenda escassez da palavra de Deus, proibida neste tempo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e de norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amós, capítulo 8, versículo de 11 a 12. Muitas doutrinas começam a morrer e entraram as crenças pagãs. Exemplo, em 7 de março de 321, Constantino emite a lei dominical mais antiga que se conhece. A maioria acompanha o processo de deteriorização doutrinal. Uns poucos fiéis seguem respeitando o sangue de Cristo derramado pelos pecadores. Ah, sim, menos mal. Mas e o quarto selo, do que fala? Nos versos 7 e 8, ainda em Apocalipse, encontra-se escrito o seguinte: Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o inferno seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Meu Deus, que horror! Pois é, filho meu. Esta simbologia expressa a aflição espantosa da época da Inquisição predita por Jesus. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus, capítulo 24, versículo 21. Isto corresponde ao período que vai de 538, quando entra em vigência o decreto de Justiniano, até 1517, o começo da Reforma. As doutrinas puras são pisoteadas cada vez mais, e os cristãos paganizados perseguem implacavelmente o pequeno remanescente fiel à doutrina bíblica.
É tudo muito incrível, porém muito sério. Algumas pessoas dizem que a Bíblia foi inventada por alguém, mas ela é tão perfeita que isso não seria possível. Esse suposto alguém teria que ter uma criatividade fora do comum para fazer cada encaixe, pois eu estou aprendendo que cada parte da Bíblia explica ou diz sobre outra parte, como no caso do Apocalipse. Jamais imaginaria que ele revelaria o passado, o presente e o futuro. Para mim era um texto sem pé nem cabeça, pois a minha religião jamais ofereceu algum tipo de estudo, ou ao menos me motivou a procurar sobre. Agora me diga, os outros selos também têm um cavalo com alguma cor representando um fato da época? Não, mas não deixam de ser mais ou menos importantes que os outros. São ainda mais fascinantes. O 5º selo está do versículo 9 ao 11. Escute que surpreendente. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Antes de explicar, me responda: você sabe algo sobre o santuário do Antigo Testamento? Já ouvi falar, mas não sei nada sobre isso. Numa ocasião apropriada falaremos sobre isso. Mas para que compreenda melhor sobre a explicação do 5º selo, quero que saibas que neste santuário fazia-se sacrifício de animais. O sacrifício era queimado e o sangue era derramado na base do altar. Abra a Bíblia em Levítico, capítulo 4, versículo 7. É bem no comecinho. Certo, aqui diz: Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda de congregação. Então, meu amigo Alex, a vida ou a alma está no sangue. Veja no capítulo 17, verso 11. Aqui achei. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, o símbolo é claro. O sangue dos mártires do pequeno remanescente fiel, que não aceitou a paganização doutrinal, é derramado como um sacrifício ao pé do altar. Este sangue simbolicamente clama a Deus, como fez o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão. Isto está em Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Mas não precisa procurar o que diz esta passagem. Eu o digo o que diz. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Compreendi. Mas o que quer dizer as vestes brancas desse selo? Perguntou Alex, pulando uma árvore derrubada dias atrás, apenas por vandalismo. Miguel, abaixando-se antes de fazer o mesmo, colocou a mão sobre a árvore, balançou a cabeça e respondeu: As vestiduras brancas simbolizam a dignidade que lhes confere a justiça de Cristo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Mas embora tivesse ganho a vitória em Cristo, deviam descansar na tumba um pouco de tempo até que Jesus venha e lhes dê a recompensa. Uau! E que período cobre o 5º selo? Bem lembrado, filho. Vai de 1517 a 1755. Na trilha em que caminhavam, outras pessoas também transitavam. Adultos, crianças, idosos, gente de todo tipo passavam por eles. Porém, algumas mais curiosas olhavam diferente para Alex. Passavam por ele e balançavam a cabeça. Outras, com mais idade, comentavam entre si que alguma coisa deveria ter acontecido com ele para agir daquela forma. Mas Alex apenas caminhava e conversava com Miguel. Tudo corria normalmente para ele. A temperatura climática foi diminuindo ao ter o sol quase na linha do horizonte.
O dia foi se esgotando e, com a sugestão de Miguel para voltarem até o carro, fizeram o trajeto inverso e deram sequência ao estudo. E o sexto selo? Já estou ansioso para saber o que diz. O sexto selo culmina com a segunda volta de Cristo. Podemos chamá-lo de o tempo do fim. Encontraremos 4 acontecimentos muito importantes na história terrestre. No verso 12 a 17 de Apocalipse, encontramos o seguinte sobre o sexto selo. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? O grande terremoto tem sido identificado por muitos teólogos como o Grande Terremoto de Lisboa, de 1º de novembro de 1755. O escurecimento do Sol ocorreu em 19 de maio de 1780, e a lua se tornou como sangue na noite do mesmo dia. A chuva de estrelas foi em 13 de novembro de 1833. Esses 4 eventos, que você também deve pesquisar melhor, deram origem ao tempo do fim, o qual terminará quando Jesus fizer sua segunda volta. E quando Jesus voltará? Sua resposta está em Marcos, capítulo 13, versículo de 24 a 32. Sério? Claro que sim. Com toda a curiosidade para desvendar o dia da volta de Cristo, Alex procurou afoitamente a passagem referida. Porém, Deixe-me ver, Marcos... Aqui. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então é isso, Jesus pode vir a qualquer momento? Mas temos como saber com mais exatidão se a sua volta está muito perto ou não? Sim, mas é um assunto para outra hora. um tanto quanto decepcionado por ter que esperar, não teve outra opção, senão dar continuidade com os selos. Então, vamos ao 7º selo? O 7º selo ainda não foi aberto, pois ele descreve o silêncio que haverá no céu quando Jesus voltar com seus anjos, e ele ainda não voltou. Escute o que diz Apocalipse, capítulo 8, versículo de 1 a 6. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois, do anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então,
os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. A Bíblia menciona meia hora. No caso, isto é em profecia. Então, se um dia é igual a 1 ano, 12 horas são iguais a 6 meses, 6 horas são iguais a 3 meses. Alex abaixou-se e, com o próprio dedo, começou a rabiscar na terra os cálculos que levariam ao resultado de meia hora profética. Acredito que meia hora seja referente a 1 semana. Será que estou certo? É você quem diz. Mas é certo que tudo se cumprirá perfeitamente. A mente humana foge da perfeição, mas isto é apenas mais um de tantos outros mistérios que a Bíblia lhe permitirá aprender pouco a pouco. Agora, antes da profecia do 7º selo se cumprir, a Bíblia nos fala sobre o selo de Deus. Porém, este também é um assunto para tratarmos numa outra ocasião. Pois ainda temos que tratar das colunas da verdade, lembra? Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. É verdade, ficamos de ver isso. Respondeu Alex, se aproximando do carro. Mas eu estou um pouco cansado, o dia foi puxado. Podemos falar sobre isso amanhã em minha casa? Claro, é justo que seja assim e muito bom que seja em sua casa, pois já temos uma demonstração de sua recuperação emocional. Pois é, pastor, eu não vejo mais motivos para evitar aquele lugar. Me sinto bem melhor. Sei que ainda é cedo para dizer, mas sinto-me bem com o estudo. Acho que minha esposa está comigo, auxiliando nesse aprendizado. Sinto uma paz. Talvez seja a presença dela. Ou até mesmo do meu pai, que já se foi por causa da bebida. Sempre peço para que ele esteja por perto. Com aquela declaração, Miguel colocou as mãos nos ombros de Alex e respondeu: Ah, filho meu, seu coração ainda receberá muitas novidades, inclusive sobre seu pai e sua esposa. Procure ficar tranquilo e não pense nisso agora. Lembre-se, tudo no seu devido tempo. Tudo bem. Não sei como, mas já aprendi a confiar no Senhor. Sendo assim, partiram rumo à praça onde Miguel havia pedido para ser deixado. No caminho, Alex comentou sobre a reação de algumas pessoas em relação a ele, pois pareciam que elas estavam achando que ele não era uma pessoa normal. Seu amigo preferiu não opinar, manteve-se calado. Quando foi questionado novamente sobre o assunto, quase ao desembarcar, Miguel perguntou se considerava mais importante o que de fato é ou o que parecia ser. Sem resposta, fez questão de abrir a porta do carro para seu professor, atitude na qual provocou risos em algumas mulheres que passavam no momento. Preferindo ignorar aquilo, Alex foi refletindo sobre o que era mais importante, rumo à casa da sua sogra, apenas para dar um beijo em suas filhas. Chegando lá, diante delas, prometeu novamente que logo iriam voltar a morar juntos e que deveriam ter um pouquinho mais de paciência. As palavras com Dona Maria foram apenas as essenciais. Não comentou sobre o estudo para evitar qualquer conversa que se estendesse. Porém, assim que lhe houvesse uma melhor oportunidade, relataria tudo sobre seu amigo e mestre Miguel. Depois de feito isto, dirigiu até sua casa, onde tentaria retomar sua vida normal. Estando de frente com sua bela casa, colocou as mãos na cintura e ficou a olhar para todo aquele espaço externo. Percorreu vagarosamente o jardim, andou em volta da piscina vazia, suja de folhas das árvores dos vizinhos, até que resolveu entrar e enfrentar seu maior obstáculo: as lembranças. Mesmo estando mais forte psicologicamente, ainda não estava bem lapidado para o combate. Faltavam algumas defesas internas para enfrentar a solidão e todo aquele ambiente de saudades. Entrando na sala, o primeiro impacto: a foto do casamento sobre a prateleira da estante, as fotos das filhas na piscina no quadro exposto na parede. As imagens eram como microagulhas entrando em seu peito ao mesmo tempo, mas bravamente seguiu até a cozinha. Viu o copo preferido de Thalita, as panelas as quais ela manuseava tão bem.
Lembrou-se das refeições que tantas vezes fizeram naquele lugar. Nos corredores, mais quadros, mais lembranças. No banheiro, ainda estavam lá as escovas deles, a qual trocou pela nova, mantendo a dela intocável. E depois de percorrer o restante da casa, o mais emocionante encontro ocorreu no quarto. Sem dúvidas, aquele local era o mais angustiante de todos. Não havia como não ser. Era ali que eles passavam o maior tempo juntos. Talvez fosse ali que Alex se sentisse mais feliz e agora mais triste. O clima desgovernado de Curitiba já trazia o frio daquela noite. Alguns vizinhos comemoravam alguma coisa com som alto, músicas de gostos diversificados, gritarias e muitas risadas. Deitado, Alex cobriu a cabeça com a coberta no intuito de se livrar do barulho e do espaço físico que parecia engoli-lo em seus pensamentos. Ali, fez suas orações e dormiu, até o clarear do dia seguinte.